Boa noite. Estamos aqui com o Dr. Ayrton Araújo, psicanalista, membro da Invenção Freudiana Transmissão da Psicanálise em Fortaleza, e vai conversar com a gente sobre esse tema tão relevante que muitas vezes nos preocupa quanto à sua aplicação. Boa noite, Dr. Ayrton Araújo. É um prazer tê-lo em nosso programa. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo querendo saber do senhor o que é psicanálise. Boa noite, Leite. Um prazer estar aqui no seu programa, atender o seu convite. Principalmente devido à relevância, né, desse tema. A psicanálise é um método, uma prática clínica criada por Freud, né, que na época, frente a todo o saber médico da época, Freud era neurologista, né, e acompanhando as pacientes da época, as famosas histéricas clássicas, né, da época de Freud, passou a perceber, escutando essas pacientes, né, que elas tinham algo a dizer, algo sobre a sua história, sobre a sua verdade, e que isso que elas tinham a dizer tinha toda uma relação com sintomas, né, que elas apresentavam. Por exemplo, uma mulher chegava para a internação ou para o tratamento, na época de Freud, com a paralisia, né, em um dos membros, né? Os médicos, na época, ficavam enlouquecidos, porque a ciência não conseguia explicar, com todo o seu conhecimento, explicar por que aquela mulher, né, ou estava com aquela paralisia, ou com anestesia em alguma parte do seu corpo, ou passou a não falar mais, né? E ficavam, colocando essas mulheres em um certo lugar devido ao desafio que ela fazia à ciência da época, né, em um certo lugar de escanteio, como sendo mulheres farsantes, digamos assim. Farsantes porque não atendiam... Isso foi despertando Freud. Isso, foi despertando Freud para escutá-las, escutar o que elas tinham a dizer. Por quê? Qual é a grande diferença que Freud faz aí, ainda como médico, né? Ele passa a colocar essas mulheres no lugar de sujeito. Ou seja, não no lugar de objeto de observação, como a ciência, como a medicina coloca, e é necessário que coloque o humano, né, como objeto de estudo, como objeto para sofrer os efeitos, né, dos medicamentos. Então, Freud dá voz a essas mulheres. Isso por volta do século XVIII, era 18, 17, na época de Freud? Final do século XIX. 19. Isso, né? Freud, ele escreve a Interpretação dos Sonhos, publica em 1900, né, justamente na passagem do século, né, XIX para o século XX. Certo. Né? Então, colocar essas mulheres no lugar de sujeito, e sujeito da fala mesmo, né, e não de objeto de observação, né, possibilitou Freud, ao introduzir o que vai se tornar depois a única regra fundamental da psicanálise, que ele vai chamar de associação livre. Ou seja, como é essa regra? Dizer ao paciente, fale o que lhe vier à cabeça, o que quer que seja, o menos relevante que pareça, né? Sem tanta preocupação com ordem cronológica, o que pode ter acontecido antes, depois, de mais grave ou menos. Ele percebeu externar que... o sentimento. Justamente ele inventou essa regra quando saiu da técnica da hipnose, né? Ele iniciou pelo método catártico, acompanhando um grande professor seu da época, Breuer, né? Mas ele vai inventar, até pela própria dificuldade dele de hipnotizar, vai inventar esse método, essa regra, que é falar o que lhe vier à cabeça. Como Freud ocupava um lugar de que não considerava ele próprio como tendo conhecimento científico sobre o sintoma daquela mulher, né, ele passou a perceber que existia um outro tipo de saber, que ele vai chamar de saber inconsciente, né, que funciona em cada um de nós, tendo uma relação também, inclusive com esses sintomas, com as inibições, com a angústia que sentimos, né? Então, o que hoje, por exemplo... o tratamento não era exclusivamente clínico.
Muito boa a sua questão, porque é um tratamento que se dá pela fala, em que quem fala, quem tem o saber, esse saber inconsciente, é esse sujeito, é o paciente, é como chamamos o analisante. Ele tem um lugar ativo no tratamento. Ou seja, existe um saber que, podemos dizer, o psicanalista, através da sua formação, do seu percurso, que tem também como elemento principal a sua própria análise, ou seja, ele fazia análise com outro analista. Esse é o do tripé de formação, que é a análise pessoal, a supervisão clínica e os estudos teóricos, digamos, é o principal pé, porque é justamente você intermediar, alguém que lhe procura, intermediar esse sujeito com o seu saber inconsciente, demanda assim, do analista que ele passe por esse processo também. Você não tem como acreditar e não tem como, mais ainda, um analisante, quem lhe procura, não é? Não tem como essa pessoa acessar o que há de inconsciente, de saber inconsciente, se aquele analista não passou por um processo longo de análise. Doutor, esse processo, quem deveria procurar um psicanalista? É somente um paciente clínico com uma enfermidade clínica, ou aqueles com enfermidades psicológicas, diria assim, com depressão? Me perdoe aqui algumas colocações. A sua questão é ótima, justamente porque hoje em dia as pessoas confundem muito o que é depressão e o que é angústia. A angústia não é doença, não é? Ou seja, as pessoas se angustiam, sofrem. Hoje em dia, cada vez está mais comum a intolerância com o sofrimento. Eu não posso ter nenhuma tristeza, não posso estar brigado com o namorado porque eu tenho que tomar um antidepressivo, né? Porque é depressão. Né? Ou seja, depressão é um quadro clínico que tem sua especificidade lá na psiquiatria e tudo, mas não é todo sofrimento que é depressão. Né? Então, é importante isso por quê? Porque numa análise nós percebemos que é muito comum que o que se repete na vida daquela pessoa, que tem a ver com a sua história, se repete, mas a partir do momento que essa pessoa começa a falar e se implicar na sua própria história e no seu próprio sofrimento, é comum você ver uma melhora e uma diminuição dessa angústia. Como eu falava antes, quando alguém ocupa esse lugar ativo, esse lugar de sujeito, e não só o lugar de objeto que toma o remédio, e isso eu não estou fazendo uma crítica aos medicamentos, que são importantíssimos para alguns casos, né? Eu trabalho em conjunto com alguns psiquiatras daqui de Fortaleza, que atendemos, né, como uma parceria os mesmos pacientes, né? Realmente para alguns casos é importantíssima a medicação, com certeza, né? Agora, é importante que alguém, estando medicado ou não, tenha uma posição de sujeito no seu tratamento, né? E não se entregue somente como algo para ser objeto naquilo que está lhe afetando. Doutor Ayrton, me permita, mas eu quero dizer para você que Uniodonto é saúde e é o melhor plano de saúde bucal do Cariri, do Ceará. Uniodonto. Não é necessário sentir dores para melhorar sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde, se instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a saúde bucal. Por isso, eu indico o plano de saúde dentário Uniodonto. Toda a equipe Leite Contabilidade, Marcas e Patentes e do programa Café com Leite garantem: a Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Doutor Ayrton, me diga uma coisa. O processo, hoje nós temos um processo de evolução
no estado depressivo hoje no cidadão, nas pessoas. Assim, eu não sei se há ascensão, em ascensão, mas nós estamos encontrando assim com muita frequência o processo depressivo nas pessoas. O que vem ocasionando isso? Olha, eu diria a você que cada vez mais as pessoas se desresponsabilizam pelo que lhe acontece. Fica, entre aspas, mais fácil acreditar que um medicamento vai resolver a sua história. Eu digo entre aspas, claro, porque nós sabemos que o medicamento ele tem suas funções, mas ele não tem como função mudar a história de alguém. Com certeza. E muito menos que alguém se implique nessa história. Porque isso que nós percebemos em algumas pessoas, da repetição de um sofrimento. Pessoas que, por exemplo, se envolvem com uma pessoa que dá tudo errado, depois se envolvem com outra. Estou dando um exemplo bem... Que é o mais comum, né? As relações interpessoais, a relação das pessoas. Um exemplo bem, digamos assim, geral, a gente ter uma noção do que a gente está falando como repetição. Ou seja, tem algo que é da própria escolha daquele sujeito, e esse algo é o que leva para o pior, que leva para a angústia. Então, você falar disso, se deparar com isso na sua história, é algo totalmente distinto de você sofrer, repetir, sendo medicalizado, entende? Então, os psiquiatras que realmente trabalham bem, eles sabem que não é um medicamento que vai mudar a posição subjetiva daquela pessoa, né? Que os medicamentos, eles ajudam e muito para algumas pessoas. Agora, se paralelamente essa pessoa não vai se deparar com a sua realidade e o que ela fez por onde aquela realidade não meramente protelatório. O medicamento talvez seria para sanar uma situação de momento, de supressão da angústia ou da dor, não sei. Sim, né? também, claro. Por aí. A questão é que a angústia, óbvio, num nível muito elevado, ela tem que ser tratada com medicamento mesmo, né? E os psiquiatras, um bom psiquiatra pode ajudar muito alguém. Agora, não é qualquer angústia, né? Porque o que você sente, se isso é trabalhado, pode apontar para a possibilidade de desejo de outras coisas também, né? De uma mobilização, de você sair do canto ali, né? A partir de uma posição ativa sua, né? Então, sair da tendência, do campo, da suposta enfermidade, enfermidade que eu diria clínica, né? Enfermidade clínica, né? Que muitas vezes não é meramente psicológica, né? Sim, ocorre isso. A questão é que o Jacques Lacan, um psicanalista francês que, digamos, fez um retorno à obra de Freud, digamos, e avançou com isso, ele justamente vai introduzir um conceito, o conceito de gozo, que não é necessariamente o orgasmo, como nós falamos, mas de que você sofre no corpo algo que é decorrente da linguagem, do simbólico, das palavras, né? E em outras palavras, por que a importância de falar disso? Isso Freud já tinha percebido em textos seus, em que ele vai falar, por exemplo, a psicopatologia da vida cotidiana. Interessantíssimo. Ele vai falar do funcionamento do inconsciente, do que escapa ao nosso querer. Às vezes, por exemplo, você está falando com alguém, né, e troca o nome de uma pessoa por outro. Né? Eu estou dando um exemplo bem simples, que no cotidiano ocorre, mas não serve para nada, no máximo serve para que a gente possa rir, né? Numa situação social, você ri do outro e tal. Mas que em uma análise devido à relação
que nós chamamos em psicanálise de transferência, de confiança, de suposição de um saber naquele analista, esses lapsos, esses tropeços da linguagem, o que escapa ao nosso controle, aponta para esse inconsciente. Justamente esse inconsciente que não tem como ser, digamos, dominado, como algumas abordagens pensam, né, de que se você tiver um fortalecimento da sua personalidade ou do seu eu, você pode exercer um certo domínio sobre isso. O inconsciente é justamente o contrário. O inconsciente é o que nos faz desejar, é o que causa o desejo da gente, né, e que nos escapa. Não tem como ser controlado. Não tem como ser medicalizado o inconsciente. Entende? Ele tem como ser trabalhado pela fala. A partir do momento em que alguém fala em uma análise, se implica naquela relação de transferência com o analista, há a possibilidade de que esse inconsciente, digamos que do que tem de recalcado, do que tem da história dessa pessoa, não atinja tanto o seu corpo assim. Que essa pessoa não goze do seu corpo dessa forma, goze de outras formas mais interessantes. Doutor, me permita aqui, mas eu tenho que abraçar todos que fazem o laboratório LAMIC, que apoia, que estão com o programa Café com Leite. Com 33 anos de excelência em análises clínicas, o LAMIC conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Com uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado, equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-lo. Eu estou falando do laboratório LAMIC, uma excelência em análises clínicas. O laboratório LAMIC fica na rua Padre Cícero 759, em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem o laboratório LAMIC. Alô, Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral Bezerra, que administram muito bem o laboratório LAMIC. Bom, doutor, agora vamos saborear uma água, né? Conversamos bastante aqui, eu faço questão de servir uma água mineral aqui para os nossos convidados, falando aqui sobre psicanálise, esse nome. Doutor, faço questão de lhe servir aqui. Muito obrigado. Enquanto nós saboreamos essa água aqui, me deixa falar um pouquinho da Azul Entulhos. Depois que a Azul Entulhos chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulhos chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. Depois de saborear essa água, nada melhor do que saborear um cafezinho ainda sem nome. Eu faço questão de servir aqui ao nosso convidado, doutor Ayrton Araújo. Muito obrigado. Ele que é psicanalista, que vai saborear esse cafezinho ainda sem nome, viu, doutor? Esse café não tem nome ainda. Mas com certeza em breve nós teremos esse nome aqui. Enquanto saboreio esse cafezinho aqui, vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouco nós voltamos. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. É o programa Café com Leite aqui na TV Verde Vale, conversando aqui de forma descontraída com o doutor Ayrton Araújo, ele que é psicanalista, nos dando essas informações tão importantes sobre a psicanálise. Mas eu não posso deixar aqui de dizer para você que o informativo Leite e Contabilidade vem trazendo esse mês de outubro informações importantes sobre a comercialização de veículos usados. Se você não está a par a nova legislação sobre o tema, é só consultar, pegar o seu exemplar lá na rua Delmiro Gouveia 163, ou então acessar a página leite.com.br e ler as informações, o que há de mais atualizado sobre a legislação de veículos novos e usados no informativo Leite e Contabilidade. Doutor Ayrton, psicanálise é um tema assim, um tanto
que desperta a curiosidade nas pessoas. Sim. Desperta porque quando nós tratamos de psicanálise, nós profanos, nós que não somos da área, nós que desconhecemos o termo, nós imaginamos que a psicanálise talvez seja para aquele que seja um deficiente mental. O senhor concorda com essa tese? Não, de forma alguma, até mesmo porque eu acredito que alguém que busca uma análise, essa pessoa tem algum discernimento, né? Geralmente as pessoas, claro, que chegam com alguma patologia mais séria, né? Que nós chamamos das psicoses, né? A um analista é bem comum que isso aconteça a partir do encaminhamento de psiquiatras, né? De instituições, né? Por que eu digo isso? Porque às vezes é necessário você se permitir vasculhar, digamos, o que há de mais escondido e que mais incomoda na sua vida. E realmente não é todo mundo que, digamos, se adapta a essa procura, digamos, né? Em alguns momentos de uma análise é comum haver um certo mal-estar, justamente por se deparar com lembranças, se deparar com acontecimentos que lhe fazem sofrer, né? Mas, ainda assim eu digo, acreditar que isso está esquecido, que isso está debaixo do tapete, como se diz, né? E que é melhor não lembrar, ou não falar para nenhum analista, ninguém, esse é um grande erro. Esses foram os problemas das histéricas, né? Freud dizia... O senhor diria que já interrompendo, mas o senhor estaria bem colocado a expressão de que eu poderia procurar um analista para externar o meu sentimento em qualquer sentido. Isso me traz, eu não sei se um alívio ou um sentimento de cura de alguma suposta enfermidade. Independente de eu estar sentindo algo, o fato apenas de externar o meu sentimento de um modo geral, em qualquer sentido. Sim, claro. Porque muitas vezes na vida da gente sofremos, por exemplo, sem saber pelo que sofremos. Sem saber por quê, né? Não é? Isso é comum, esse discurso, as pessoas escutam aqui ou acolá de que, como é que pode fulano ter uma vida tão boa, não tem ninguém doente na família dele, com saúde, com tudo, como é que pode uma pessoa dessa sofrer? É até pecado alguém sofrer sem ter razão, né? O problema é que o Freud ele vai falar de uma realidade psíquica que não é a mesma coisa da realidade nossa do dia a dia. Ou seja, o que cada pessoa, cada sujeito tem de representação do mundo, das coisas que estão em torno, né, é radicalmente singular. É por essa razão que a psicanálise também se afasta das práticas comportamentais, né, de algumas psicoterapias, né, justamente porque essa noção de saber inconsciente, que está do lado do analisante, do paciente, e não do lado do analista, faz com que impossibilite ao analista acreditar que pode conhecer, saber o que é melhor para alguém. Isso se distancia também de uma prática sugestiva, de que um analista é aquela pessoa que vai dizer o que é o melhor para você. O analista ele pode intermediar, fazer uma intermediação entre esse sujeito e o que causa o seu desejo, nessa busca por sua verdade. Mas veja bem, não tem como alguém saber o que é melhor para outro. Isso nós fazemos com a irmã, com o irmão, com o pai, com a mãe, é assim. As relações intersubjetivas que nós falamos, né? Ou seja, dois sujeitos. Ou seja, a questão aí é que você sugere o que é melhor para alguém a partir
do seu próprio eu, da sua visão de mundo aí, né? Que não necessariamente é a dele, né? Então, esse é o problema que distancia também, o problema que eu digo mais no sentido do que distancia a psicanálise de outras práticas, né? Que não cabe a um analista saber o que é melhor saber pelo paciente, né? Cabe a ele intermediar com o seu próprio desejo, porque caberia aí seria nesse caso aí, o psicanalista tirar a resposta do paciente no seu desabafo? Diríamos que pode ir nessa linha, de que o que um analisante, o que um paciente fala, eu faço questão de falar de analisante e não paciente, porque na realidade em psicanálise quem é paciente é o psicanalista. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Exatamente. E o analisante também serve para dar esse caráter de ativo, de sujeito de fala, não do objeto que está sendo analisado o seu comportamento. Obedecendo às regras freudianas, né? Exatamente. Isso eu digo a paciência, porque cada pessoa tem o seu tempo, né? O que se sofre hoje, né, tem uma relação com a sua história. Se não fosse assim, se não fosse necessário um tempo ou um processo, sessão após sessão, para que se depare com a sua própria história, né, seria milagre, não seria psicanálise? E milagre eu até acredito, mas para outras coisas. Não acredito em milagre para de que as coisas se resolvam por si só, sem uma implicação subjetiva sua, né? Doutor, eu lhe peço permissão, mas agora eu quero falar da Marmoraria Juazeiro, que está com o programa Café com Leite. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados. Você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero, 4442. Atende também pelo telefone 3571-1551. Um abraço a Leda e a Aldrin, que fazem a Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Doutor, como funciona um tratamento psicanalítico? Bem, alguém procura um analista, né? Claro, geralmente porque está sofrendo de algo. Muitas vezes é encaminhado para um outro profissional, um psiquiatra, e vice-versa também, né? De que um analista, dependendo da situação, é importantíssimo, imprescindível que encaminhe aquele analisante para um psiquiatra, dependendo das situações. Da necessidade de um analisante, ele não sabe quem ele deve buscar. Eu até acho que já fiz essa pergunta, mas eu preciso refazer. Ele deve procurar um médico clínico ou um analista? Depende dos sintomas que ele estiver sentindo naquele momento? Olha, as pessoas procuram, seja um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo, pelas mesmas razões, né? Algo de um mal-estar, né? Algo o afeta, seja no corpo, seja como sofrimento, né? Seja como inibição, sintoma ou angústia, né? Que inclusive é o título de um texto de Freud, né? E agora, a partir do momento em que alguém entra no consultório de um psicanalista, ou no consultório de um psiquiatra, ou no psicólogo, o que ele vai ter como tratamento é algo totalmente distinto, né? Mas as razões são as mesmas. Eu diria a você que qualquer um desses três, né? Por quê? Se é um caso muito grave, né, e o analista, por exemplo, alguém procura um psicanalista, ele com certeza vai necessitar do trabalho de um psiquiatra, né? Ele deve encaminhar um psiquiatra para que sejam tratamentos paralelos, né? Muitas vezes isso é necessário. Como
como um psiquiatra também, ele percebe, né, os melhores psiquiatras percebem que a medicação tem que ter um aliado, que é a implicação daquela pessoa que está tomando a medicação. Né? Tanto que tem algumas situações que chegam, as dosagens chegam a níveis tão altos que, digo, olha, não tem mais, alguns psiquiatras chegam a esse ponto e dizem, olha, você tem que procurar uma análise ou procurar uma terapia, né, porque o que podia se fazer de forma medicamentosa não foi feito. Né? Então nós temos, existe essa relação entre os dois. Mas é muito próximo, né? Porque um precisa, muitas vezes um precisa do outro. Né? Então, me permita, mas eu preciso convidar os nossos telespectadores para participar do 7º Seminário Leite e Contabilidade. Estaremos realizando no próximo dia 24 de outubro, lá no auditório do Sebrae, com temas importantes, planejamento tributário, por que pague menos dentro da lei, né? Atualizações trabalhistas e o programa de prevenção de acidentes de trabalho. Temas importantes lá no Palácio da Microempresa, aqui em Juazeiro do Norte, lá no auditório do Sebrae, né? A inscrição você faz no site leite.com.br e o custo, baratíssimo, 2 quilos de alimento. Eu vou ficar triste se você me mandar apenas 2 quilos de alimentos, mande 4. Afinal de contas é para uma causa justa, mas se você trouxer só 2, com certeza você vai sair com uma bagagem reforçada, com um conteúdo importante, com grandes palestrantes, e teremos lá no dia 24 de outubro, lá no Sebrae. Eu espero contar com você. Você faz sua inscrição no site leite.com.br. Me deixa falar aqui também da Cola Maluca. Se você precisa colar cartolina, madeira, couro, plástico, porcelana, borracha, metal e outros produtos, não precisa mais se preocupar tanto. Chegou no Cariri a Cola Maluca. Bisnaga com furo automático, tampa com proteção química antiaderente e a qualidade aprovada, você só encontra na Cola Maluca. Procure nos melhores supermercados e mercantis da região. Se ainda não está no mercantil próximo da sua casa, peça pelo telefone 0800 79 3300. Então, como nós podemos diferenciar o psicanalista do psicólogo do psicoterápico? Tem uma distinção entre esses três? Bem, o psicanalista, independente da sua graduação universitária, né, ele tem que passar por um processo de formação totalmente distinto, que a academia não contempla. Né? E por isso se dá essa formação em instituições de psicanálise. Que se dá, como até já falei um pouco, a partir da sua análise pessoal, que é ele ser analisante, né? Isso, né? Dos estudos teóricos dentro de uma instituição, em que as instituições mais sérias oferecem vários dispositivos, né? As instituições de orientação, digo, freudo-lacaniana, né? Tem dispositivos como os cartéis, são grupos e vários outros dispositivos de estudo teórico, né? E a supervisão clínica, que é um determinado momento em que alguém inicia os atendimentos, com esses suportes aí, né, é experiência necessária para você discutir os casos que você atende com outro analista. Então, esse tripé é sustentado em uma instituição, né, é o que leva de forma que não tem cronologicamente uma ordem. Uma ordem, não no sentido de que são 5 anos, né? Ou seja, não tem um período como se tem nas graduações, 5 anos, 6 anos, uma análise, esses elementos da análise pessoal, supervisão, teoria, acompanham o analista. Ou seja, um dia ele pode deixar de fazer análise, não precisar mais, mas até que isso aconteça, a única garantia que o analisante, a pessoa que procura esse analista, tem da análise que ele vai ter, a maior garantia que ele tem é a análise do seu analista. Mas isso, então o senhor está me dizendo que eu posso procurar um analista independente de estar sentindo algo? Sim. É sempre bom, né? Nós sempre sentimos algo da ordem ou da inibição, do sintoma ou da angústia. Né? O medo. Quem não sente nada disso em momento nenhum é porque não é humano. Né? Então,
uma análise, ela não se resume, né, a atender, né, pessoas em um sofrimento muito grande. Já né? numa certa dimensão, né? Exatamente. Não existe esse fator quantitativo determinante de alguém fazer ou não uma análise. Nem pode se prever quantas, digamos, sessões são necessárias para um determinado... Não, justamente porque cada sujeito funciona com o seu tempo. Como não se pode prever também um tempo de formação para um analista, já que, como você já percebeu, a formação desse analista depende da análise dele como analisante. E como não tem como se prever, não é, um fim de análise temporalmente, se prevê isso, consequentemente não tem como nenhuma instituição, por exemplo, dizer que se forma analista em tantos anos. Essa complexidade, isso diferencia das graduações universitárias também, né? Essa impossibilidade de se prever um fim daquela formação. O fim com a evidência e com as alternativas e com o desabafo do analisante, digamos assim, se conclui, né? Isso, a ideia é essa. Deixa eu falar aqui da temporada que nós teremos aí, a temporada do programa Café com Leite. Iniciaremos agora no dia 27 de outubro a temporada de saúde. Nós teremos aí vários programas falando sobre saúde, exclusivamente sobre saúde, levando até você informações sobre saúde. Os médicos que passarão aqui no programa Café com Leite, com certeza te levarão muitas informações a você, telespectador. E deixa aqui convidar o doutor agora para saborear mais uma água, né, doutor? Sim. Saborear mais uma água aqui. A água mineral São Geraldo. Essa é do grupo São Geraldo e é dela que eu quero falar agora. Mais uma água aqui. Água mineral e cajuína São Geraldo. Água faz bem à saúde. Beber água mineral São Geraldo, melhor ainda. Por isso eu indico a água mineral São Geraldo, porque é a melhor da região. A água mineral é do grupo São Geraldo. É nossa, é da terra do Padre Cícero. E depois de uma água mineral aqui, São Geraldo, doutor, mais um cafezinho sem nome. Cafezinho ainda. Esse café não tem leite. As pessoas perguntam se tem leite nesse café aqui, mas não tem, né? É só café mesmo. Agora, com esse cafezinho aqui, nada melhor do que um pão saboroso, vários tipos, hambúrguer, pão burger e tantos outros pães e bolachas que você encontra na indústria de pães Pão Nosso. Com esse cafezinho, nada melhor. Saborosos, deliciosos, só os produtos fabricados pela indústria de pães Pão Nosso. Qualidade, higiene e atendimento, você encontra adquirindo os produtos Pão Nosso. Indústria de pães Pão Nosso. Fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro, aqui em Juazeiro do Norte. Consulte a nossa central de vendas no telefone 3571-6313. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural, lembrando que, ao adquirir o café em qualquer supermercado, Dona Maria, não se preocupe com a marca, procure o sabor. Muitas vezes a marca só onera o seu bolso. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Psicanálise é o tema de hoje. Nosso convidado, Dr. Ayrton Araújo, aqui conversando com a gente, falando sobre esse tema que de certa forma tão nos enobrece, tão nos preocupa e nos leva às velhas interrogações. Doutor, 110 anos em média é o que existe hoje a psicanálise, né? Segundo Freud, né? Que foi ele que começou esse negócio todo aí, né? É porque meu tema é contabilidade, meu assunto é contabilidade e direito, né? Houve uma ascensão com a evolução. Nós temos tecnologia hoje, nós temos aí um avanço da tecnologia de forma muito agressiva, né? E na psicanálise, isso vem ascendendo? Sim, podemos considerar assim que
tem havido um progresso. Eu digo tem havido porque cada vez que alguém se propõe a fazer uma análise ou seguir um percurso de formação na psicanálise, essa pessoa está reinventando a psicanálise. Não é? Essa é uma condição de sobrevivência dela. Então, temos historicamente, principalmente com Jacques Lacan, psicanalista francês, que não é que ele tenha discordado da obra de Freud, digamos que o retorno que ele fez à obra de Freud o permitiu inventar outras coisas, né? Dentre elas, Freud descobre o inconsciente, podemos dizer que Lacan inventa o real, que é uma das noções que ele trabalha durante toda a sua vida, né? Ele vai falar do real, simbólico e imaginário. Inclusive foi tema de um seminário no semestre passado, que eu dei aqui em Juazeiro. Mas justamente o que Lacan contribuiu foi tirar a psicanálise de uma aproximação que as pessoas faziam, os pós-freudianos, né? De uma aproximação com uma psicoterapia, ou com a psicologia do eu. A ideia de que um processo de análise seria você reforçar o eu para dominar o que o Freud vai chamar das pulsões, né? E não era nada disso o que Freud propunha, né? Freud sempre propôs, o que Lacan depois identificou muito bem, o inconsciente estruturado como uma linguagem. Ou seja, os trabalhos de Freud, os escritos de Freud, depois da interpretação dos sonhos, como a psicoterapia, a psicopatologia da vida cotidiana, o livro sobre os xistes, aproximam, né, a ideia de inconsciente à linguagem, ou seja, e não há uma ideia que os pós-freudianos, eu digo pós-freudianos porque logo depois da morte de Freud, as pessoas tomaram a psicanálise, principalmente nos Estados Unidos, como se fosse uma psicoterapia, né? Ou seja, passaram a dar muito mais valor à noção de comportamento, à noção de imaginário, né? Ou seja, do que a noção da fala das pessoas. O que elas tinham a dizer a partir dessa regra que eu lhe falei, da associação livre, de se falar o que nós geralmente buscamos no passado aquilo que Freud, como por exemplo, é um passado recente, né? Que está ainda como grande referência no mundo psicanalítico, né? Sim. Mas eu pergunto para o senhor, existem alguns autores ou renomados profissionais da psicanálise em evidência recente? Sim, sim. Podemos considerar, infelizmente, ele faleceu em 2009, um psicanalista argentino, se chama Roberto Harari, que eu considero como sendo alguém que contribuiu, um dos, mas talvez o que mais contribuiu, depois de Freud, Lacan, nesse movimento de reinvenção da psicanálise. Né? Volto a dizer, a reinvenção não quer dizer você deixar o que estava antes e inventar uma coisa para colocar no lugar. Não é isso. É você poder avançar dentro da própria teoria de Freud e de Lacan. Eu acredito que o Roberto Harari... É um processo de modernização, né? Podemos dizer que sim, mas tendo um certo cuidado, porque para sair de uma ideia que você até citou aqui no início, né, do avanço das ciências, né? A psicanálise ela não anda no mesmo movimento, nem capitalista, nem científico, de que tempo é dinheiro e de que as coisas têm que se resolver logo, né? Os tratamentos, a eficácia dele é pela rapidez, né? Como um celular que você compra, daqui a 6 meses não tem outro melhor, ele não serve mais para nada. Então a psicanálise ela foge a essa lógica, né? que é o que o capitalismo transformou a ciência nisso hoje em dia, não é? Então, porque ela mobiliza as pessoas, né? Mente, cérebro, exatamente sentimento, né? Exatamente porque o inconsciente das pessoas não acompanha essa velocidade aí, né? Por isso algumas pessoas falam de psicoterapia psicanalítica ou psicoterapia breve. Isso não tem como você articular com psicanálise, entende? Como tratamento, eu digo. Você pode teorizar sobre isso, mas como tratamento é inviável.
Doutor, me permita, mas eu tenho que falar aqui da Amigona, que está com o programa Café com Leite. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro, 1761, ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos, em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem a Amigona. Doutor, o senhor vai, dentro ainda do tema, né? O senhor vai realizar esse seminário aí? Doutor, o senhor tem esse seminário aí que será realizado agora no próximo dia 17 de outubro, é um sábado, né? 17, 24 e 30, 30 é? Não, vão ser... 27, o início vai ser início, agora, 27, abertura dia 17 de outubro, que é o sábado, né, das 9 ao meio-dia, lá no edifício Office Cariri, no 10º andar, no auditório. Né? E vamos ter mais 2 encontros, com 3 no total. São 3 seminários ou é uma sequência? É uma sequência de 3 aulas para esse Quem seminário. se inscrever vai participar das 3 aulas. É, a pessoa pode se inscrever a cada aula. Né? A cada aula, É. né? Eu posso participar só do primeiro e não Pode. do segundo? Isso. Né? Mas são temas diferentes. Não, o tema é esse. O tema é esse, né? Nós vamos trabalhar principalmente o Seminário 2, que é um livro, né? Um seminário de Lacan, em que vamos ver Freud e Lacan. É justamente o que te falo, né? É a necessidade que nós temos que ler Freud para entender Lacan. As pessoas às vezes acham difícil a leitura de Lacan. Eu diria que a leitura de Lacan sem ler Freud é impossível. Você precisa ler Freud para entender o que Lacan propõe nos seminários dele. Né? Então, essa é a nossa... Exatamente aquilo que o senhor disse no bloco anterior, que Lacan é uma continuidade ou uma interpretação de uma forma diferenciada do que Freud gerou, criou, idealizou. Digamos, né? O próprio Lacan, no final da sua vida, numa das suas últimas falas, dizia, né, para os seus discípulos: olha, vocês podem ser lacanianos, mas eu vou morrer freudiano. Foi para fazer essa inscrição? Bem, pelo e-mail, pode-se, né, fazer a pré-inscrição. Qual é o e-mail? Já temos vagas limitadas. eritonpsicanalise@gmail.com. Para alguma informação, pode ser por e-mail ou por telefone, que é o 88 código, 9966-1446. Vamos colocar aqui no rodapé. Aqui. O 99, e-mail e o telefone, né? 99966-1446. Mais um 9 aí, agora é 9 demais, né? 9 demais. Mas vamos colocar aqui no rodapé para que as pessoas... A ideia, Leite, justamente é abordar também essa diferença fundamental entre as psicoterapias que você falava e a psicanálise. A introdução dessa noção de grande e outro de Lacan, né, ela serve para nós trabalharmos, acompanhando a leitura de Freud e Lacan, a necessidade, né, de uma valorização desse sujeito do inconsciente a partir da fala, e não uma abordagem das pessoas, por exemplo, né, pelo que de comportamento, do que através da imagem elas poderiam representar para o analista, né, dos seus comportamentos. Então, Lacan introduz a noção de grande outro para diferenciar desse pequeno outro semelhante, e por isso por essa razão o tema do seminário, né, para além da intersubjetividade. Porque o analista, ele não funciona como sujeito para o analisante, né? O analista, como falávamos antes, esse saber inconsciente está do lado do analisante. É um saber que, por definição do inconsciente, é um saber que ele não sabe que sabe. E digamos que uma análise e a função do analista pode vir a permitir, né, uma intermediação desse analisante com esse saber inconsciente e, consequentemente, com o seu desejo, né, com o que causa a sua angústia, assim como o que causa a sua inibição, como o que causa os seus sintomas. Né? Então, tudo isso será visto nessas aulas? Vamos ver, claro, são 3 aulas, vamos abordar
principalmente essa passagem do pequeno outro, semelhante, para esse grande outro, que é a própria noção de linguagem para Lacan, né, de simbólico. Quem pode ter acesso, então? Qualquer cidadão? Qualquer pessoa que se interesse, né? A psicanálise, embora as pessoas vinculem muito a graduação em psicologia, a psicanálise não tem uma relação de dependência nem com a psicologia, nem com a medicina, nem com nenhuma outra graduação, né? É um percurso de formação para aqueles que se interessem em seguir esse percurso, que ele independe do que se tem de conhecimento dessas graduações, né? É algo totalmente distinto. Doutor, chegamos ao final de mais um programa. Espero que o senhor tenha sucesso nesse seu seminário. Conte com o programa Café com Leite para contribuir no que for possível na divulgação do seu evento. E esperamos tê-lo como parceiro aqui no nosso programa sempre que tiver essas ideias, esses objetivos de expor e levar ao público caririense informações sempre favoráveis. O programa Café com Leite vai estar aqui sempre aberto. Eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço de coração realmente a oportunidade de estar num programa tão importante. Eu digo isso porque escuto as pessoas falarem aqui na região do seu programa e te agradeço pela possibilidade de difusão do que é a psicanálise e um pouco, claro, de como ela funciona, né, para a população da região, de todos esses municípios aqui, né, justamente para que as pessoas fiquem mais orientadas, né, em relação à psicanálise, né. Existe muitos mitos, né, desde do que é a formação na psicanálise, né, alguém se produzia analista como é um tratamento em psicanálise. Então, espero que um pouco desses mitos se desfaça com essa nossa conversa aqui e, claro, estou à disposição para qualquer momento atender o seu convite novamente. Muito obrigado, doutor Ayrton Araújo, aqui no programa Café com Leite. Vamos a um rápido break, rapidinho, já voltamos. Não é mais necessário sentir dores para melhorar a sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde bucal, instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia as condições da saúde bucal da nossa população. Toda a equipe, Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes e o programa Café com Leite garantem que o Uniodonto é o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores no telefone 3512-3187. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Depois que a Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulho chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis. Acabamentos em granitos e móveis com preços e condições de pagamento e qualidade no atendimento você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora, com móveis planejados, você não precisa mais se preocupar no que há de melhor para a sua residência. A Marmoraria Juazeiro fica na Avenida Padre Cícero 4442 e atende também pelo telefone 3571-1551. Marmoraria Juazeiro e Móveis Planejados Italínia. Cola maluca, cola até o que você nem imagina. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil,
Delicioso é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Saborosos, deliciosos, só os produtos fabricados pela indústria de pães Pão Nosso. Qualidade, higiene e atendimento você encontra adquirindo os produtos Pão Nosso. Indústria de Pães Pão Nosso. Fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro, aqui em Juazeiro do Norte. Consulte a nossa central de vendas no telefone 3571-6313. Voltamos agora para esse momento fraterno, momento carinhoso, momento onde o programa Café com Leite vai até você lhe abraçar, lhe dar aquele abraço fraterno, dizer para você muito obrigado pela sua audiência. Eu não posso deixar de mandar aqui o nosso abraço para Cláudio Cipriano, para Nertan Góes, Sassá e Soraya da Sassafitas, Cícero e Luzia, da Luzia Compensado, Cícero e Luzia, né? Cícera Livino, Regis da Avenida José de Melo, Dona Francisquinha e seu Joaquim, Expedito Costa, Nivaldo da Rua do Tombo, Gago do Socorro, Vicente Machado, Valesca Rocha e também aqueles que pelo Facebook mandaram um abraço para o programa Café com Leite, Marli Monteiro, Roiana Melo Antunes, Maria Inês Rocha, Sodson Santos, Silmara Maria, Cristina Vilela, Flávio Moraes, Grace L. Costa, Rubens Machado, Lindalmira Pereira e Lilian Montella. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um abraço fraterno do programa Café com Leite. Lembrando que amanhã estaremos de volta aqui nesse mesmo horário. Um abraço a todos e até lá. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte.